Você pode abrir, por favor, tua Bíblia. Josué, capítulo de número 24. Josué, capítulo de número 24. O som está ótimo. Glória a Deus pela vida dos irmãos que têm trabalhado para cada dia melhorar aqui os equipamentos. Louvado seja Deus. Josué, capítulo de número 24. Eu vou ler 2 versículos, versículo 14. Deixa eu só me ajeitar aqui. E o versículo de número 15, que é a base daquilo que eu quero compartilhar com os irmãos hoje à noite. Texto conhecido, principalmente o versículo 25. Eu tenho certeza que nós vamos sair daqui edificados, amém? Assim diz a palavra do Senhor. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade, e deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Que Deus fale conosco e que sua palavra fique gravada dentro dos nossos corações. Se puder colocar a imagem, a arte daquilo que nós temos pensado na série que começamos ano passado, finalzinho do ano passado. A vida é feita de escolhas. Eu fui inspirado na peça que os irmãos trouxeram para nós, do banco das decisões. De lá para cá, eu mesmo tenho mergulhado nisso de uma forma muito simples. Eu confesso e eu reconheço que as mensagens têm sido de uma maneira muito simples e direta, mas, irmãos, eu geralmente sou muito analítico comigo mesmo. Eu vou para casa, falo para minha esposa, poxa, esse povo tem paciência de me ouvir há 25 anos quase. Eu geralmente não gosto de minhas mensagens, uma cobrança minha. Mas eu particularmente tenho sido tão abençoado com essas mensagens. Eu as escuto depois. E eu falo, Senhor, eu quero fazer as escolhas certas. Nós precisamos fazer as escolhas certas. Porque depende das nossas escolhas, as consequências, elas vão vir. Porque a semeadura, ela é livre, a colheita é obrigatória. As consequências das escolhas sejam boas ou sejam ruins. E nós já falamos aqui, eu vou resumir algumas mensagens. A primeira delas foi pensando na crucificação, onde 3 homens estão sendo crucificados. Nós falamos da escolha do primeiro, que é o delinquente. Nós falamos da escolha do outro, que está do lado de Jesus, que é o inconsequente. Até parecia uma pessoa boa, porque ele pediu para o amigo parar de zombar de Jesus. Ele disse, olha, nós dois estamos aqui sendo mortos porque nós merecemos. Então, eu pensei nele como inconsequente, aquele que estava andando com a pessoa errada, lugar errado, inconsequente. Tem consequência para inconsequente. E o do meio é Jesus, que por uma escolha estava ali, mas ele estava ali por obediência. E é por isso que nós estamos aqui, porque ele obedeceu e foi até o fim. Depois nós pensamos em Hebreus capítulo de número 11, versículo 23 e 27, olhando para a vida de Moisés e pensando nas escolhas fundamentais de uma pessoa de Deus. Só para refrescar a memória, nós falamos sobre a escolha da identidade, quem eu sou. Depois da responsabilidade, já que eu sou dele, além de eu ser abençoado por ele, vem também o bônus da responsabilidade.
de, às vezes, até ser maltratado ou mal compreendido por causa dele. E ele nunca escondeu isso de nós. Que quando nós entregássemos a vida a ele, não seria um mar de rosas. Ou então, nós iríamos ficar deitados em uma rede preguiçosa e um suco de laranja. Ele disse, se perseguiram a mim, vão perseguir vocês. Se me odiaram, odiarão vocês. Nada novo para nós. Falamos que as escolhas fundamentais também envolvem escolher prioridade. Deus em primeiro lugar. Giovanni falou isso ontem aqui para nós. Se Deus é primeiro em nossas vidas, nós vamos priorizar aquilo que Ele prioriza. E é muito fácil saber se Deus é primeiro na vida de alguém. É só ver onde está a sua prioridade. É só ver onde está o seu coração. O que vem primeiro. Depois falamos da escolha da autoridade. Quem é que vai dar a palavra final? Vai ser os faraós da vida? Vai ser o poder? Vai ser os poderosos, o governo? Vai ser quem? Ou vai ser a autoridade de Deus? Temer a Deus em primeiro lugar. Ele. Tudo começa com Ele. Depois nós também falamos pela manhã do rei Davi, que em determinado momento de sua vida, infelizmente, teve algumas escolhas erradas. Escolheu parar de servir. Quando era costume os reis irem para a guerra, ele simplesmente pensou, já fiz demais, estou cansado demais. Então, no momento de escolha errada, ele para de servir. Ao parar de servir, ele vê uma mulher tomando banho do seu palácio. E ele escolhe continuar olhando e flertando com o pecado. E nós sabemos da consequência de tudo isso. Davi escolheu também desobedecer o mandamento de Deus. Claro, sobre a infidelidade. E teve consequências dolorosas em sua vida aqui na terra. Mas ainda assim, ele teve tempo de refazer os passos e escolher o arrependimento de verdade. Porque o nosso Deus, irmão, um Deus de perdão, um Deus do recomeço. Nunca é tarde para recomeçar, você pode dar glória a Deus. Depois nós também meditamos sobre o profeta Elias, que no momento de esgotamento e cansaço, ele também, como um ser humano, a Bíblia diz que Elias, ele era um homem sujeito aos nossos mesmos sentimentos, portanto, Deus nunca escondeu. Isso é lindo em Deus, na palavra do Senhor. Ele nunca escondeu os pecados ou os defeitos dos seus heróis. Porque tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. É útil para nós aprendermos, para a gente não cometermos os mesmos erros. Ou fazermos, aqui segundo o contexto, as mesmas escolhas. Elias, nós vimos que ele, naquele momento de cansaço e esgotamento, eu abro um parênteses, aqui, cuidado para você não tomar nenhuma decisão ou fazer alguma escolha em momentos como esse. Momentos de tensão, momentos de irritação, momentos de pressão. De repente você toma uma decisão errada. Está com o casamento aí abalado? Calma. Pede para Deus sabedoria e paciência. Ouça a voz de Deus, peça conselho, peça ajuda. Foi o que Elias não fez neste momento. O grande homem de Deus, no momento de pressão espiritual e esgotamento físico e mental, ele escolhe se isolar de tudo e de todos. 1 Reis 19. Ele escolhe parar de ter comunhão. E o que teve gente que escolheu isso nos últimos anos. Escolheu parar de vir na igreja, escolheu parar de ter comunhão, escolheu entrar numa ideologia enganosa, fraudulenta e até maligna, de ser um desigrejado. Eles acham bonito isso. Não é bonito, não é bíblico, não é o caminho. Deus nos criou para vivermos em unidade uns com os outros. Não é bom que o homem esteja sozinho. Vou fazer para ele alguém para ajudá-lo. Não deixemos de congregar como é costume de alguns. Antes, quanto mais que a gente vê que aquele dia se aproxima, nós devemos exortar em amor, em graça, em sabedoria uns aos outros. Hebreus 10, 25. Elias escolhe também, além do isolamento. Irmãos, acabou a pandemia. Que isolamento? O negócio é comunhão. Ele escolhe também ir para o deserto por conta própria. Aí deu ruim.
Quando nós vamos para o deserto, quando Deus manda, Elias mesmo foi, amém, Deus sustenta. Ele é o Deus que faz milagres e abre caminhos no meio do nosso deserto. Eu creio nisso, eu já vivi deserto na vida. E desertos que Deus me mandou. E nada faltou. Sabe por quê? Porque Ele é aquele que sustenta os seus quando Ele envia para o deserto. Ele abre caminho, Ele manda maná, Ele abre mar, Ele manda nuvem de glória, Ele manda coluna de fogo. Aleluia. Mas ir para deserto para conta própria é porque você está querendo morrer. Ele deixa o seu moço, vai sozinho e vai para o deserto. Errado. Ainda bem que Deus é bom e misericordioso e vai atrás dele. E diz, ei Elias, o que você está fazendo nessa caverna? Sai daí, Elias. Volta o caminho. Ele escolheu também se vitimizar. Olha que escolha. Ninguém gosta de mim, quero morrer. Fiquei sozinho. E Deus fala, Elias, eu conservei 7.000. Não é só você, Elias. Elias, você entrou numa ideologia de vitimismo que não vai te levar para lugar nenhum. Você não vai ter sucesso com esse vitimismo. Mata a vida no peito, Elias. E sai jogando, porque eu te chamei, estou contigo. Quem é que você está ouvindo, Elias? Volta o teu caminho. E ele também teve que, portanto, recomeçar a sua vida. E ao ouvir a voz de Deus de novo, graças a Deus, ele desistiu de desistir. Ele voltou. E a mensagem foi, que escolha? Nós vamos desistir ou insistir? Nós vamos recomeçar ou nós vamos cada dia mais se afastar dos caminhos do Senhor? Eu falei também durante essas séries, falei hoje de manhã sobre o filho pródigo, a parábola do filho pródigo, Lucas 15, em que é claro ali uma questão de escolha, quando um dos filhos, o mais moço, vai diante do pai, uma história contada pelo Senhor Jesus, e fala, pai, me dá minha parte, eu quero a minha herança. Escolhas e consequências. E o Deus que nos criou com livre-arbítrio, porque o pai da figura da parábola é o próprio Deus. O Deus que nos criou com o poder de decidir, com o livre-arbítrio, com o privilégio da escolha, mas Ele nunca tirou as responsabilidades. Sempre foi assim. A cada página da Bíblia, desde o começo, a escolha, olha, não coma desse fruto, senão vai morrer. Você tem tudo para comer. Ó, você pode escolher todas as frutas. Não é maçã, viu, irmão? Não espere eu falar que seja maçã. Mas você pode comer esse aqui, esse outro aqui, né? Só que conjecturando, tem banana, tem uva, tem goiaba, tem tudo. Mas esse fruto você não come. Eu não sei qual era o fruto. Eu vou falar um que eu não gosto. Eu gosto de fruta, irmão. Mas se tem uma fruta que eu não gosto, é jaca. Ó, teve gente que já, misericórdia, a Rô já falou. O cheiro daquele negócio lá, meu Deus do céu. A textura, credo, chega. Mas assim é o pecado, sabia? Tem gente que sabe que é ruim e o diabo é tão sujo. Porque o pecado é assim. A gente sabe que ele é ruim, é fedido. Se comer muita jaca faz mal, Rô? Faz? Sabia se... Não? Não, agora tem controvérsia aqui. Faz ou não faz mal se comer muita jaca? A maioria ganhou, irmão. Faz mal. O pecado não é assim? O pecado faz mal, fede, mas tem muita gente o abraçando. Escolhas. Ele promete alegria, mas traz tristeza. Promete vida, mas traz morte. Promete prazer, mas traz desgosto. Olha só, o pecado é isso. E tem gente abraçando. O filho pródigo, ele tinha essa escolha e o pai respeitou a escolha dele. E qual foi a escolha errada? Ele pediu herança. O pai não tinha nem morrido ainda. Desprezo ao pai. Quando ele pede herança, nas entrelinhas ele estava dizendo, eu não estou nem aí para Deus.
Estou nem aí para o meu pai. Quero nem saber, eu vou viver minha vida. Escolhas. Quando ele pede a herança, ele está dizendo, para mim o Senhor morreu. É forte, né, irmão? Mas é assim que muita gente trata Deus. Quando escolhe os prazeres ao invés de Deus. Escolhe qualquer outra coisa na frente de Deus, do Criador, que nos ama tanto. Filho pródigo, escolha. Ele escolheu sair da casa do pai. Na casa do pai tinha o quê? Tudo o que ele precisava. Mesa, comunhão, proteção, provisão. Ó, tinha tudo. Escolhas erradas. Ele escolheu desperdiçar a sua herança, consequência a gente sabe, perdeu tudo, comeu comida de porco. Ninguém o ajudou, porque no começo é assim, o mundo é assim. Os amigos. Irmão, quem afasta a gente de Deus não é amigo. Amigos de verdade são aqueles que nos aproximam do Senhor. E aí, graças a Deus, ele também deu tempo dele fazer as escolhas certas e refazer o passo. Ele pensou, meu Deus, eu aqui não tenho o que comer, estou comendo comida e lavagem de porco, enquanto na casa do meu pai, até os funcionários têm, tudo lá. Eu vou voltar e vou dizer para Deus, Deus, meu pai, eu pequei contra o céu e contra ti, me perdoa. Escolhas certas. Ele resolve voltar, refazer seus passos. Ele resolve voltar para a casa do pai, se arrepender de verdade e pedir perdão de verdade. Mas hoje eu quero pensar em Josué, porque talvez esse seja o versículo que mais vem ao nosso coração e mais conhecido sobre a questão escolha. Versículo 15. Quando Josué desafia o povo de Israel a fazerem uma escolha. Josué aqui já avançado em dias, Josué já chegando, né, para ser promovido, ou seja, para ser, né, promovido e ir para o céu. Um senhor, não sei a idade, mas provavelmente os seus, não vou chutar, mas os seus Ronildo da vida. Ô irmão, desculpa aí. Estou brincando, hein, Ronildo? Ele era bem mais, sei lá, uns 70 anos, 80 anos. Ele reúne o povo de Israel. Ele diz assim, irmãos, é o seguinte, eu tenho uma resolução aqui para vocês. Eu tenho algo para compartilhar com todo o povo. E aí ele fala o seguinte, ele me inspira sobre escolhas. Que ele fala o seguinte, ó, eu não sei vocês. Se vocês vão continuar nessa vida sem compromisso, eu estou aqui só aplicando. Se vocês vão agarrar com Deus ou não. Se vocês vão decidir tirar fora tudo aquilo que não agrada a Deus ou não. De uma coisa eu sei, ele diz. Eu já escolhi. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É interessante que ele não espera a resposta do povo. Ele antecipa a sua decisão, sabe por quê? Porque ele está dizendo para nós, nada vai me influenciar, ninguém me influencia. A minha decisão já está tomada. Estou decidido, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso é escolha, clara e bem definida. Não tem votação, sabe aquela votação? Gente, vamos ver, quem aceita a gente obedecer a palavra de Deus, olha, e quem não tem isso. Com absolutos não tem isso. Ele antecipa dizendo, a minha decisão é essa, e aí vocês decidem o que vocês vão escolher. E ele diz, escolhei hoje a quem vocês vão servir. Na Bíblia a gente vê vários momentos em que homens e mulheres de Deus precisaram, fazerem suas escolhas e tomarem suas decisões. De acordo com elas, ou melhorava ou piorava. Deus sempre deu esse privilégio para a gente, de nós escolhermos livremente.
Graças a Deus, em nosso país, graças a Deus, e tomara que continue assim, a Constituição diz que o Estado é laico. Aleluia. Embora a gente sabe que na prática não é muito assim, né, irmão? Vamos falar a verdade? Na prática a gente viu durante muitos anos e anos o governo investindo na Igreja Católica. Ou estou errado? Vai nas praças públicas das cidades, no centro, tudo doação. Se é laico, né? Então a gente tem, graças a Deus, liberdade nesse país, e eu espero continuar tendo liberdade nesse país para escolher livremente servir o meu Deus, pregar a mensagem que o meu Deus mandou pregar e glorificar o nome poderoso do Senhor. Você pode dar glória a Deus? E hoje, infelizmente, querem investir em candomblé. Que Deus tenha misericórdia em nome de Jesus. A nossa vida é feita de escolhas, decisões. Todos os dias decidimos coisas pequenas, coisas grandes, que comeremos, que vestiremos. Hoje você decidiu bem, glória a Deus, eu dou glória a Deus de você estar na casa do Senhor, ouvindo a sua palavra. Mas eu quero pensar um pouco em Josué, e eu estou aqui já indo para frente. O que nós podemos aprender com Josué? Primeiro, falei com a minha esposa isso, pensando em Josué, que as nossas escolhas denunciam quem somos. Sabia disso? As minhas decisões denunciam quem eu sou. As suas também. Pelas suas escolhas e pelas minhas escolhas, as pessoas sabem quem nós somos, porque nós somos, querendo ou não, resultado de nossas escolhas. Concorda comigo? Se você quer conhecer uma pessoa, então, você precisa saber quais são as suas escolhas. Quer ver uma coisa prática? Nós escolhemos os nossos amigos. E essas amizades denunciam quem somos. Ou não? Aqui cabe aquele ditado popular. Diga-me com quem que tu andas e eu. Os nossos amigos declaram quem nós somos. Nós escolhemos o nosso estilo de vida. E esse estilo de vida denuncia quem somos. São escolhas. Quando a gente começa a ver a prática, a gente vê, olha, aquele ali, ele é tal. Aquele é um homem de Deus. As pessoas falavam de Elias. Aquele que passa por aqui é um grande homem de Deus. Vamos na prática, olha lá. Se eu escolho me entregar para a bebida alcoólica, quem eu sou? Está com medo de falar o quê, irmão? Eu sou um alcoólatra. Viciado. Se eu escolho usar drogas, quem eu sou? Se alguém escolhe trabalhar no tráfico de drogas, quem ele é? Fácil. As minhas escolhas denunciam quem eu sou. Se eu escolho falar coisa boa, se eu escolho se exercitar, praticar um esporte, quem eu sou? Fitness. Um atleta. Se eu escolho estar na casa de Deus, respeitar os mandamentos da palavra de Deus, aceitar Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, quem eu sou? Sou um cristão que resolveu viver para o Senhor. Dizem que somos resultado do que comemos. Ai, meu Deus do céu. Então, as minhas decisões denunciam quem eu sou. Agora pense em Josué. Josué só foi Josué porque ele escolheu, ainda jovem, estar perto
de quem é de Deus. Para quem não conhece, leia a biografia. Leia o Êxodo, segundo livro da Bíblia. Leia depois Josué, 14 capítulos. A gente vê aqui Josué, no final da idade, uma autoridade máxima sobre Israel, um governo próspero. Por onde Josué ia, os primeiros capítulos após entrarem na terra prometida, é só vitória, conquista, Deus abençoando. Mas espera lá, houve uma escolha lá atrás. Ele é resultado de quem ele escolheu, do que ele fazia. Ele vivia ao lado de Moisés. Saíram do Egito, o povo, e aí Deus chama Moisés. Eu fico só imaginando Josué, um adolescente, um jovem, e vendo Moisés, vendo Deus agir na vida de Moisés. Josué era seu escravo. E aí teve liberdade. E quando estavam em liberdade, no processo, na jornada, eu fiquei ele imaginando, ou então ele observando a vida daquele homem. E, irmãos, eu fiz isso, vou falar para vocês. Nunca almejei, nunca orei, nunca pensei, até quis dar uma corrida e corri de estar onde eu estou hoje. Não é nós que escolhemos, é Deus que escolhe. Mas quando eu via, pastor Edivaldo, aqueles homens, eu com 15 anos convertido, eu via aqueles pastores, aqueles irmãos, líderes, orando, pregando, cantando. Nunca consegui cantar Jesus, mas nunca quis também. Verdade. Aleluia. Mas eu olhava aquilo, irmão, eu não tive essa referência em casa. Então eu olhava assim, quando eu crescer eu quero ser igualzinho. Quero ser igual aquele homem. Um dia, eu estava no acampamento, e eu já namorava essa menina linda aqui, ó, essa princesa. E aí eu vi chegar um casal, ele era o pregador. O cara chegando assim, simples, sabe? Mas jovem, igual eu assim, dá um glória a Deus, aleluia. Com a esposa, com os filhos. Aí eu leio assim, eu falei, quero ser igual. Olha, coisa bonita. Homem de Deus. Ele era, sabe, atleticão assim. Falei, olha, cara. E pregou, falei, que bênção. Josué é a mesma coisa. Josué só foi Josué porque ele teve algumas escolhas em sua vida. E aí Moisés morre. Ou não morre? Mistério. A Bíblia diz, depois da morte de Moisés, Josué capítulo 1. Mas ninguém sabe se Deus o levou. Mas o fato é que a Bíblia diz que após a partida de Moisés, Deus chama quem? Deus chama Josué. Agora, por que Deus escolheu Josué? Por causa das suas escolhas. Presta atenção aqui que eu estou dando, sabe o quê? Teologia para a vida. Simples, mas é a teologia da vida. Já ouviu falar sobre meritocracia? Existe, é real e todo mundo pratica. Mesmo aqueles que a ignoram ou então é contra ela. Todos praticam. Você tem uma empresa. E aí, você tem lá os funcionários. Você precisa promover alguém para ser o líder, para ser o gerente. Quem é que você vai promover, gente boa? O que falta 3 vezes na semana e que já matou a avó umas 10 vezes? Eu tinha um funcionário lá, eu não tinha empresa, né? Eu era gerente. Um dia eu falei, irmão, sua avó já morreu um monte de vezes. Quantas vós você tem? Quem é que você vai colocar para liderar o ministério que Deus confiou a ti? O fiel ou o infiel? Diz aí, irmão. Quando Moisés é promovido, Deus olha, Josué, levanta Josué. Josué capítulo 1.
E leva esse povo, porque agora chegou o momento de vocês entrarem na terra prometida. Você, Josué, seja forte e corajoso, porque você vai fazer o povo entrar na terra que eu prometi. Porque nós temos alguns flashes da Bíblia. Deuteronômio, capítulo 33, versículo 11. A Bíblia diz que é o texto que Deus falava face a face com Moisés, como qualquer um falou seu amigo. E aí a Bíblia vai narrar o seguinte: e Josué, filho de Num, não apartava da tenda. Estava sempre por perto. Aí Moisés estava precisando de alguém. Quem é aquele? Ô Josué aí. Ô Josué, chega aí. Preciso ser. O que eu posso fazer? Quero que você dê aquele recado para aquele irmão. Chama aquele irmão porque eu quero orar por ele. Quero dar um conselho para ele. Josué, está precisando dar uma limpada na tenda aqui, Josué. Olha, o povo vai chegar para mim dar um aconselhamento. Josué não se apartava da igreja, da tenda, estava lá. Então, nossas escolhas denunciam quem nós somos. Josué é aquele que estava sempre lutando a favor do povo e das coisas de Deus. Porque aí Josué já era guerreiro, jovem. Naquele tempo, irmão, tinha que lutar. Tem jeito. Aí a Bíblia diz, Êxodo capítulo 17, que Moisés e Arão sobem no monte. E os amalequitas vêm combater com o povo. Ele fala para Josué: Josué, separa aí os soldados, os guerreiros, e vai, porque eu vou orar do monte. E aí ele diz, quando Moisés estendia a mão, o povo e prevalecia. Quando Moisés cansava a mão, o povo de Deus começava a sofrer derrota. E Moisés e Arão lá em cima orando, se consagrando. Quando Arão colocou as mãos sobre Moisés, segurou as mãos de Moisés. Mas Josué estava lá, espada na mão, irmão, lutando pelas coisas que Deus tinha como propósito e destino. Somos fruto de nossas escolhas, e elas denunciam quem somos. Ele está agora como líder, e é Josué, porque escolheu comunhão, escolheu estar perto, escolheu servir, escolheu lutar a favor das coisas de Deus. A escolha define quem somos. Escolhemos seguir Jesus ou não? Sim, Ele nunca nos obrigou. Sempre deixou livre, quem quiser vem. Quem quiser. Isso Ele falou para os amigos dele. Quem quiser, vem. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Quem quiser, venha. Eu tenho descanso, eu tenho alívio. Quem quiser, venha beber de graça. A Bíblia diz, a água da vida. Tem gente que diz que ama Jesus, que gosta das músicas da igreja, mas não escolheram ser seu discípulo. Não tem problema. Mas Jesus tem os seus discípulos que escolheu o servir de todo o coração e se entregar a Ele para que o nome dele seja glorificado. Segunda coisa, as nossas escolhas definem o nosso destino e o nosso futuro. Se as minhas escolhas mostram para o mundo quem eu sou, as minhas escolhas também vão definir aonde eu vou chegar. Se é que vou chegar. Define meu destino. O pastor Edivaldo pregou aqui, e eu ia pregar essa mensagem, você pegou primeiro. Na quarta retrasada ele pregou a mensagem de Números capítulo 13 e capítulo 14. Onde no capítulo 13 de Números, Deus fala para Moisés: Moisés, separa os 12 príncipes e envia a terra prometida, que eu vou dar. A garantia de Deus, que eu vou dar a Israel. 12 líderes, príncipes, cada um de sua tribo. 12 tribos, cada um representando a sua tribo. Imagina aqui, vamos contextualizar. 12 pastores, cada um na sua igreja, na sua comunidade,
Pega esses pastores aí, esses líderes, e vá para a terra que eu vou dar, garantia de Deus. Eles vão, 40 dias eles dão um rolê lá na terra de Canaã. Eles olham a terra, eles apalpam o fruto, come do fruto. Irmão, que fruto era aquele? Diz que teve que carregar 2 homens num cacho de uva. Já pensou? Eles olham, eles 40 dias olhando, eu fico só imaginando. É verdade, a terra não é... Deus, essa terra, ela mana leite e mel, ela tem tudo que nós precisamos. Eles voltam. Depois de 40 dias, os 12 voltam. O povo tudo esperando o relatório, principalmente Moisés e Arão, o superintendente, esperando o relatório. E aí relatório da maioria. Presta atenção que as escolhas definem o destino, o futuro. 10 voltam e diz: ó, a terra é maravilhosa de verdade, existe, e aqui está a prova, ó o fruto. Aí eu imagino, né, a igreja, glória a Deus, e todo mundo pulando. Porém, irmão, não é para nós esse negócio não. Por quê? Porque tem gigantes. E nós somos aos olhos deles como um gafanhoto. Eles eram príncipes, escolhidos. Presta atenção, escolhidos por Deus, escolhidos. E eles se sentiram tão pequeno, que se sentiram menos que gente. Escolhas. E aí 2, vocês estão de brincadeira, eu só estou imaginando, não está, irmãos? Numa reunião pesada, sabe? Uma reunião pesada. Porque a Bíblia diz que o povo, a maioria, chorou amargamente depois dessa notícia. O povo desesperou. E aí o povo escolheu, como sempre escolhe errado, motivado pela maioria. Escolheu apedrejar Moisés, matar Moisés. E o povo sempre já tinha um histórico, sempre que acontecia alguma coisa, era melhor a gente ter ficado lá no Egito, escravo de Faraó. Era melhor a gente comer cebola. Quem gosta de cebola aqui, irmão? É bom, mas comer cebola todo dia também não dá, né? Você prefere cebola ou leite e mel? O povo estava falando, sempre falou para Moisés, era melhor comer cebola e fazer tijolo para o condomínio fechado do Faraó, sem receber salário, sem ter aposentadoria. Olha que o povo de mente de escravo. Irmão, tenho orado pela nação. O Brasil tem mente de escravo. Em nome de Jesus, Deus vai despertar essa nação. Nós não somos escravos do medo. Nós não somos escravos do sistema. Nós não somos. Se somos escravos, somos por escolha escravos de amor ao nosso Senhor. E aí eu imagino os dois. Gente, vocês estão de brincadeira, né? Vocês estão brincando com Moisés aqui, não é possível. A Bíblia diz a expressão, e o pastor usou, eles dizem, ei! Deixa eu falar também, porque eu fui lá. Eu estive lá. Eles devem estar de brincadeira, sabe por quê? Porque nós vamos entrar nessa terra. Porque Deus falou que nós vamos entrar, Ele garantiu. E se Deus se agradar de nós, nós vamos devorar esses inimigos como se devora pão. Só tão somente Ele diz, não sejamos rebeldes à palavra do Senhor. 2, era Josué e Calebe. De 10, 2, irmão, faz a conta aí. Meu Deus, porcentagem.
Então, as nossas escolhas definem o nosso destino. Por quê? Porque a partir desse momento, o que aconteceu? Deus falou, chega. No texto do capítulo 14, Deus fala assim, Moisés, já é a 10ª vez que esse povo se rebela contra mim. Não vou matar. Deus falou. Mas eu já escolhi a sentença. Não entrarão na terra. Não vão entrar. Somente Josué e Calebe, que não foram rebeldes à minha voz e ouviram a minha voz e a minha palavra. As minhas escolhas definem o meu destino. Presta atenção, está dando para entender? Deus falou assim, os filhos deles vão, mas esses não vão. Homens de 20 anos para cima, ninguém vai entrar. Meu irmão, o negócio é sério. É simples a mensagem, o tema e a série, mas é profundo demais. Porque as minhas decisões me trouxeram até aqui. As suas também. As minhas escolhas quando eu tinha 15 anos, 16, 17, 18 anos, definiram quem eu sou e aonde eu estou. Eu não tenho dúvida disso. Eu poderia contar histórias para vocês da minha geração, que andou comigo, andou com a Adriana, mesmo pastor, mesma igreja, ouviram as mesmas mensagens. E a pergunta que ecoa é, por que será que o destino de alguns foi diferente do outro? Porque Deus que determinou isso aí? Nós não cremos assim. Nós cremos que quando nós entendemos que nós temos que cooperar com a vontade de Deus, eu escolho Deus. Eu escolho ouvir Deus. Eles escolheram ouvir a voz de Deus do que ouvir a voz da maioria. Naquele momento a voz da maioria não era a voz de Deus, como a voz do povo não é a voz de Deus. Eles escolheram encorajar ao invés de desencorajar. Escolheram crer ao invés de apostatarem da fé. Uns queriam voltar, lembra? Perdeu a fé. Eles, não gente, Deus está conosco. Eles falam no texto, Deus está conosco. É como se eles estivessem dizendo, vocês esqueceram da coluna durante esses anos no deserto? À noite Deus nos aquecia. Vocês esqueceram que durante o dia havia uma nuvem de glória e que dava direção para a nossa vida no meio do deserto? Irmãos, vocês esqueceram que todos os dias, pela manhã, o pão vivo que desce do céu vinha atrás nós. Se Ele cuidou da gente até hoje, Ele cuidará até a eternidade. Mas aquele povo escolheu ser rebelde ao invés de ser leal. Josué escolheu ser leal ao invés de ser rebelde. Josué e Calebe escolheram ser gratos, porque esse povo murmurou. A Bíblia diz, no capítulo de número 13, diz que eles murmuraram, reclamaram, mesmo com o fruto na mão, mesmo com todas as bênçãos que Deus tinha dado a eles, milagre, mar vermelho dividido. Mesmo assim o povo escolheu o destino, reclamar, perder a fé, voltar para trás. Olha outro texto que vai falar sobre escolha e destino. Estou terminando. Aí aqui a gente já pula para Josué, capítulo de número 3, porque o capítulo 1 Deus o chama, Deus fala, seja forte, seja corajoso, escolha, presta atenção. Josué, então somente seja forte e corajoso. Escolha. Até aí Deus não fez milagre nenhum. Seja forte e corajoso. Não te mandei eu? Fácil, né? Difícil, irmão. Ter força, ter coragem em momentos de tensão. E no capítulo 3, versículo 5, antes deles
atravessarem o Jordão. Na verdade, Deus abriu o Jordão para eles, capítulo 3, para eles chegarem até os limites da terra de Canaã. Havia um rio, eu estive lá, o rio Jordão, e você tinha que atravessar. Da mesma maneira que Deus abriu lá para Moisés o mar vermelho, Deus iria abrir. Mas antes disso, Josué chama o povo, capítulo 3, versículo 5. Ele diz: olha, santificai-vos, entenda-se, hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Escolha se consagrar a Deus hoje, se entregar hoje, é uma escolha, porque amanhã haverá milagres e bênção em nossa vida. Portanto, se eu quero ser uma bênção amanhã, ou se eu quero ver maravilhas amanhã, o meu hoje precisa ser um hoje muito bem decidido e resolvido com Deus. Consagrai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Portanto, o nosso futuro, ele já começou. Você pode dar glória a Deus? Nosso futuro já começou, irmão. As escolhas de hoje vai determinar se o meu futuro vai ser um futuro que Deus vai ser glorificado ou não. Se a minha família vai ser abençoada ou não. Nós precisamos entender. Tem gente esperando, querendo sucesso com Deus, esperando, mas deixando tudo para depois. Quer tudo para depois. Depois eu me consagro, depois eu congrego, depois eu estudo, depois eu oro. Errado! Escolhas hoje, para que amanhã nós possamos desfrutar de tudo o que Deus nos prometeu. A nossa vida com Deus, nós decidimos hoje, agora. Você dá glória a Deus? Josué diz assim: escolhei daqui um ano, escolhei depois, escolhei hoje. Ele fala para o povo: hoje, a quem vocês vão servir? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E por último, eu termino aqui: decidam ficarem firmes até o fim. Isso é uma decisão e uma resolução que todo mundo tem que tomar. Eu disse que Josué já era velho aqui, ancião. E ele me ensina que eu preciso ter a minha posição firme até Jesus vir buscar a minha vida. Ou ele voltar, ou eu descansar aqui dessa terra para estar com o Senhor. Aqui ele mostra para todo mundo que ainda ele estava firme em suas escolhas, firmado em suas convicções, e ele escolheu terminar bem. Agora eu vou dar um dado para vocês triste, melancólico até. Sabia que aí quem faz aí a matemática, quem é bom de matemática aí? Quem é bom? Você é bom de matemática, hein, ô Megamente? 3 em 1. A cada 3 líderes da Bíblia, homens da Bíblia, apenas um terminou bem. Qual que é a porcentagem? 33, que é o que é? Qual? Sabia disso? Um dado? Portanto, 30%, em média, são os que escolheram terminarem bem. É pouco, né, irmãos? Para mim é muito pouco. Quando eu li esse dado do livro Vida e Carreira, do Dr. David Wong, que o meu pastor pediu para mim ler, eu falei: meu Deus, é verdade. Você pega um monte de homens de Deus e que começaram até bem e terminaram mal. Terminaram não como Paulo, o apóstolo Paulo. Cerrei a carreira, guardei a fé. Nós precisamos decidir terminarmos bem, escolher urgente e fazermos a escolha certa. E se você for estudar um pouquinho mais profundo, você vai ver que na Bíblia é muito claro esse assunto, que as escolhas, elas atraem bênção
ou maldição. Isso não muda, irmãos. É Deus que determinou desse jeito. Escolha o bem e vocês vão se dar bem. Deuteronômio 11, 26. Olha o que Deus fala através de Moisés, e provavelmente Josué conhecia isso. Eis que hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. Deuteronômio 30, 15. Vê que eu vou propor para vocês hoje, para o povo, a vida e o bem, a morte ou a vida, o bem ou o mal. E Deus fala: escolham, pois, a vida. É a palavra do Senhor. Eu estou colocando diante de vocês. Está tudo aí, ó. A vida ou a morte, o bem ou o mal, a justiça ou a injustiça, a verdade ou a mentira. Jesus deixou claro isso quando esteve aqui. 2 caminhos, eu já disse isso. Um é apertadinho e o outro é largo. 2 portas. Uma é escancarada, leva para a perdição, é escancarada. A outra é apertada. E aí o que precisa fazer para entrar por essa porta? Eu tenho uma ilustração e eu termino aqui. É como se estivesse uma bagagem, sabe? Quando nós nos convertemos e quando nós queremos escolher Deus, a gente chega diante do Senhor, nós chegamos com a bagagem, com a nossa história, com a nossa cultura. A gente chega, eu cheguei pesado, né, irmão? Cheio de bagagem, coisas desnecessárias que só me trazia fardo, dor, traumas, frustrações. E aí, para mim passar por aquela porta, o que eu tenho que fazer? Alarga, vai passando. Mas passa e continua. Continua olhando para o chão. Continua sem esperança. Continua sem propósito. Continua com essas escolhas. Deixa a vida me levar. Mas tem alguns que falam assim: eu quero. Chega dessas escolhas. Chega dessa vida. Eu quero ser como Josué. Eu já decidi. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se ponha de pé, por favor. Percebeu que as escolhas estão todos os dias em nossa vida? Irmãos, nós podemos escolher sermos pessoas melhores ou não. Podemos escolher entre amar e odiar, perdoar e não perdoar. São escolhas nossas. E eu espero que durante essa série de mensagens você possa estar refletindo, pensando nas suas escolhas. E resolver fazer as escolhas corretas. Ser um melhor marido, uma melhor esposa, melhor filho, melhor empregado, melhor patrão. Ser humano melhor. É possível, não é? Melhorar? E eu vou desafiar vocês. E aqui eu estou falando agora especialmente a homens. Quantos homens temos aqui? Levanta a mão. Homens. Machos. E também as mulheres depois, porque a Adriana também vai agarrar um livro. Chegou um livro em minhas mãos. A resolução de todo homem. Vou trabalhar esse livro com vocês esse ano. Só que eu já vou dar um recado aqui, para todos os homens. Todos os homens. Quem não for corajoso, cai fora, nem entra. De verdade. Isso aqui não é para covarde, não é para moleque. Isso aqui é para quem quer ser homem. Homem. Eu estou empolgado com isso. Eu falei, pastor Givaldo, falei, irmão, resolução significa decisões e escolhas. E o autor trabalha sobre as decisões de todo homem. Vou trabalhar com vocês esse livro. Só vou ler aqui um pedacinho da resolução. E eu vou adaptar para nós, tá? Para nós. E quem fizer, eu vou providenciar um certificado.
É muito legal. Baseado, quem assistiu o filme lá, é Corajosos? É Corajosos o filme? Me ajuda aí. Daquele, Corajosos... Não, antes da Ford, é o mesmo autor lá, Corajosos, um antigo. Eu acho que é Corajosos. Baseado na resolução daquele homem. Quando ele escreve a resolução dele. Está aqui nesse livro, a resolução daquele homem. E olha só, como pode nos ajudar. A resolução, então a escolha. Eu determino ou escolho diante de Deus assumir total responsabilidade por mim, minha esposa e meus filhos. Eu vou amá-los, protegê-los, servi-los e ensinar-lhes a palavra de Deus como líder espiritual da minha casa. Eu vou ser fiel à minha esposa, vou amá-la e honrá-la, e eu estou disposto a sacrificar a minha vida por ela, assim como Jesus fez por mim. Eu vou abençoar meus filhos e lhes ensinar a amar a Deus com dedicação e força. Eu vou treiná-los para honrar a Deus e para viver com responsabilidade. E aí que tem mais, irmão? Tem bastante coisa aqui. Uma resolução que nós vamos fazer. E eu convido todos os homens, porque eu vou mergulhar nisso aqui. Nós temos umas reuniões e falar assim: a gente precisa decidir quem seremos, quem somos. Nossas escolhas vai determinar o nosso destino, nosso futuro. E nós vamos escolher ficar firme nessas escolhas, doa a quem doer e custe o que custar. Resoluções simples, de pessoas que querem praticar o que a Bíblia manda praticar e viver. Ponto. Vai ser difícil? Certamente. Vai ser fácil? Não será fácil. Jesus falou que não é fácil, mas é possível nós nos juntarmos. O mundo precisa, nosso país precisa, os nossos filhos precisam verem dentro de casa homens comprometidos, homens como Josué, que se levanta com autoridade, bate no peito e diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem quer, levanta as mãos assim, ó. Quem quer chegar junto comigo, pode chegar. Nós vamos fazer o culto na segunda quinta, segunda quinta do mês que vem. Eu vou mandar o convite a todos os irmãos e Deus será glorificado. Vamos orar? Em nome de Jesus, você pode fechar seus olhos, curvar sua cabeça. A decisão não é minha, é sua. A escolha tem que ser individual, pessoal. A esposa não escolhe para o marido e vice-versa. O pai não escolhe para os filhos. É uma decisão. Eu quero escolher e fazer as escolhas certas, Senhor. Me ajuda, vai falando com Deus. Me ajuda a fazer as escolhas certas em minha vida. E se alguém que me ouviu talvez está fazendo escolhas erradas, nunca é tarde para recomeçar, nunca. Talvez você vai carregar algumas consequências. Isso é você e Deus vai te ajudar. Davi carregou, mas Davi, ele recomeçou, Elias também, e todos os homens e mulheres de Deus. O importante é fazer, a partir do momento, uma decisão correta, urgente, hoje. Não é para amanhã, não é para depois. Escolhei hoje. Tem que ser uma escolha firme, determinada, convicta. Eu tenho certeza que Deus vai nos auxiliar e nos ajudar. E vai nos honrar, para a glória do nome dEle. Aleluia.